Vamos falar agora sobre o conflito no Oriente Médio, o conflito no Irã. Em meio a novos ataques e temores de que o cessar-fogo possa acabar, a Câmara dos Estados Unidos aprovou um projeto que limita os poderes do presidente do país, Donald Trump, em relação à guerra. Essa medida representa um revés para o governo americano no Congresso. E quem volta conosco ao vivo trazendo mais detalhes e informações é a nossa correspondente em Washington, Mariana Janjaco. É contigo, Mariana. Oi, Yuri. Yuri, esse projeto tem como objetivo fazer com que Trump ou pare os ataques contra o Irã ou peça autorização do Congresso para continuar. Só que não deve entrar em prática, mesmo com essa aprovação. Por quê? Por questões de como funcionam as leis aqui nos Estados Unidos, de procedimentos, mas ainda assim é um passo importante significativo, porque demonstra o descontentamento, dos congressistas com a continuidade dessa guerra. Eu vou explicar então por quê, que não vai ser colocado em prática, muito provavelmente. Porque mesmo que passe, passou na Câmara dos Deputados, mesmo que passe no Senado também, para que seja aprovado e vire lei, ainda há controvérsias sobre se o próprio Trump teria que autorizar esse projeto, teria que autorizar essa resolução, ou se precisaria haver um voto com 2/3 do Congresso aprovando essa resolução também para que isso entre em vigor, ou seja, para que entre em vigor essa medida que obrigaria Trump a parar os ataques contra o Irã ou pedir autorização do Congresso. Agora, por que eu digo que é significativo ainda assim? Porque nessa votação na Câmara dos Deputados, 4 republicanos se juntaram aos democratas da oposição a Donald Trump. E esse número pode parecer pequeno, mas ele, na verdade, representa uma mudança bastante importante, porque até então os republicanos estavam tentando barrar a votação dessa medida. Dessa vez, não conseguiram, os democratas também se mobilizaram de uma forma muito efetiva ali para fazer com que a votação acontecesse, acionando um mecanismo que exigia que a votação acontecesse dentro de um prazo determinado, mas os republicanos também não se movimentaram como vinham se movimentando de outras vezes, e 4 se juntaram aos democratas. Isso mostra a dificuldade que Trump está enfrentando aqui nos Estados Unidos para justificar a continuidade dessa guerra. Não só existe uma desaprovação muito grande por parte da população, como isso começa a ficar evidente também no Congresso, na medida em que existe uma votação como essa, e aí parlamentares do próprio partido de Donald Trump votam por uma medida que encerraria essa guerra, Como eu disse, não deve entrar em vigor, mas é sim muito importante, é um sinal importante para Donald Trump nesse momento. E há outras iniciativas paralelas também, Yuri, de projetos parecidos para limitar os poderes de guerra de Trump, tanto na Câmara quanto no Senado. Nenhuma, nesse momento, com chances de fato de entrar em vigor, mas são esses passos que vão dando sinais para a Casa Branca de como é que está o humor no Congresso com relação a essa guerra. E mandam, então, o sinal de que o humor está ficando cada vez pior, Porque a guerra vai se arrastando, é uma guerra custosa, é uma guerra que está aumentando os preços, claro, dos combustíveis, está aumentando os preços aqui para os americanos. Os americanos não entenderam o porquê dessa guerra, Desde o começo foi muito difícil para Donald Trump explicar o porquê de estar atacando o Irã nesse momento e o que é que os Estados Unidos ganhariam com isso. E está ficando cada vez mais difícil de responder a essas perguntas, Yuri. Mariana Janjaco, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações. Mariana, trabalhando lá na Casa Branca em Washington. Muito obrigado, até mais. Nós vamos, claro, seguir com a repercussão deste assunto, entender todas as consequências e o simbolismo dessa medida tomada no Congresso americano, chamando a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota, já na tela conosco. Meu boa tarde a você, Manhota. O que a aprovação dessa resolução para limitar os poderes de Donald Trump sobre o Irã significa e como ela pode impactar na prática as decisões do governo em relação à guerra? Oi, Yuri, boa tarde, meu querido, a você e a todos que nos acompanham nesse plantão de feriado. E bom, Yuri, como dizia a Mari, do ponto de vista prático, os efeitos são muito modestos, mas não deixa de ser um tipo de custo imposto do ponto de vista político, O que nós acompanhamos acontecer na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos é, na prática, uma resolução, uma tentativa de resolução orientada por uma lei que é chamada de Lei dos Poderes de Guerra, uma lei dos anos 70, e que tenta resgatar um pouco da própria premissa constitucional dos Estados Unidos, A premissa que determina
que apenas o Congresso pode declarar guerra num contexto qualquer e que, portanto, essa não é uma atribuição da presidência da República. Então, a tentativa com esse tipo de mecanismo é limitar os poderes do presidente, do executivo, e resgatar o protagonismo do Congresso nesse sentido. A votação ela foi apertada, mas, como bem disse a Mari, ela contou com essa votação surpreendente, né, de 4 republicanos que mudaram de posição, que mudaram de lado. Para quem não acompanhou a votação, ela foi de 215 a 208, né? Então, lembrando que os republicanos têm maioria ali na Câmara dos Representantes. Eu digo que, do ponto de vista prático, não muda nada por enquanto, Yuri, porque, como a Mari também explicou, essa é uma primeira votação. Seria necessário, para que ela fosse implementada, que passasse pelo Senado e depois, em havendo um veto do presidente Trump, que é bem provável que ele vetaria uma decisão que contraria a sua própria lógica, ele, portanto, teria, né, que retornar, a lei teria que retornar para o Congresso, e esse veto só poderia ser derrubado com 2/3 de maioria nas duas casas. Os republicanos, como a gente sabe, têm um número significativo que impediria, que tornaria improvável, eventualmente, a derrubada desse veto. Agora, se do ponto de vista prático a medida ainda é limitada, a gente pode dizer que, do ponto de vista político, ela é relevante, porque ela mostra um claro sinal de desgaste com a guerra. Isso porque o próprio partido está rachado entre aqueles que entendem que os Estados Unidos têm, sim, que continuar demonstrando força mundo afora e agindo do ponto de vista militar, onde quer que seja, mas existe também uma base, sobretudo trumpista, que acredita que os Estados Unidos não podem desperdiçar recursos no além-mar e que eles deveriam, portanto, olhar para dentro, para os problemas mais imediatos do cidadão médio, né? A ideia de América em primeiro lugar, olhando, portanto, para a dimensão doméstica. E, de certa maneira, a gente poderia dizer também que, além da elevação desse custo político, a gente tem uma certa pressão que favorece os defensores de uma solução negociada, nesse caso do Irã, no momento em que a situação está muito delicada, né, basicamente. Eu diria que, nesse momento, quais são os próximos passos para a gente acompanhar? A gente precisa acompanhar, claro, a votação no Senado, ver como vão se comportar principalmente os republicanos, continuar acompanhando a opinião pública. A guerra é muito, muito impopular nos Estados Unidos, as pesquisas dão conta de um volume significativo, né, de pessoas nos Estados Unidos rejeitando a ação militar, inclusive sendo contestada no Congresso. A gente acompanhou o Marco Rubio essa semana, secretário de Estado, tendo que prestar contas ao Congresso sobre essa guerra, e eu diria que talvez isso leve a uma pressão adicional para que o presidente Trump decida, né, por um acordo, por uma saída negociada. A gente sabe que, nesse momento, a Casa Branca precisa de uma saída digna, né? Para finalizar, Yuri, eu ainda acrescentaria que a própria decisão de alguns republicanos em abandonar o governo, a Casa Branca, no sentido de votar pela imposição dessa lei de limitação de poderes de guerra, também tem a ver com o timing político, né? A gente está falando de uma eleição que se aproxima, que se avizinha, e as primeiras prévias, os primeiros resultados já começam a sugerir que pode haver um preço, né, pago pelos republicanos que apoiam a guerra, Yuri.